uma barata no capote de vovô. Assim que ela me avistou, bateu asas e voou. Baratinha no sobrado, também toca seu piano. Anda o rato de casaca pela rua passeando. E a mimosa baratinha no perigo não cuidava. Depois já era tarde, o galo já beliscava. Mais uma escritora brasileira resgatada pelo Senado, na coleção Escritoras do Brasil, Alexínia de Magalhães Pinto, a mineira ruidosa, que conseguiu, a partir de uma releitura do folclore brasileiro, educar crianças. Mais do que isso, redimensionar a importância do folclore brasileiro na educação e na cultura. Flávia, Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares, da Alexínia Magalhães Pinto. Mas há um fato curioso, na sua apresentação você faz uma descrição muito interessante dela, mas você a chama de a mineira ruidosa. Por que essa mineira ruidosa? Quem é essa mineira ruidosa? Na verdade, não fui eu que a chamei assim, né? Eu achei a referência para o título da minha dissertação na revista Veja. Estava no arquivo do Estado de São Paulo, atrás de qualquer referência biográfica dela, porque a grande dificuldade de estudar a Alexina foi justamente a falta de informação sobre ela, mesmo em São João del Rei, na cidade natal. Era muito difícil achar informações sobre ela. E no centenário da morte dela, a revista Veja de São Paulo, a versão de São Paulo, fez uma nota bem pequena e chamou a nota de A Mineira Ruidosa e fazia referência a um passeio de bicicleta que ela havia feito em São João del Rei e que causou um alvoroço. Cidade pequena, ela tinha acabado de assumir a cadeira na escola normal, você imagina, diz que com louvor no concurso, e ela traz da Europa, porque ela foi estudar pedagogia na Europa, foi estudar folclore na Europa. Como era próprio das meninas de elite, né? Ela era filha de um engenheiro, enfim, de uma família de posses. Bom, a família Magalhães Pinto em Minas é muito conhecida, né? E ela traz essa bicicleta da Europa e vai andar de bicicleta de calça comprida, né? E aí isso, imagina, no começo do século XX causou, e diz que jogaram coisas nela, enfim. E ela ficou tão marcada na cidade por causa desse passeio de bicicleta, que ela acaba depois saindo de São João del Rei, embora tivesse passado nesse concurso, para assumir a cadeira na Escola Normal do Rio de Janeiro. Então não fui eu que a intitulei de A Mineira Ruidosa, mas eu achei um ótimo título para o meu trabalho, porque de fato ela provocou ruído por onde ela passou, não só por causa do passeio de bicicleta, mas porque ela foi a primeira folclorista brasileira, a primeira a usar o folclore em material didático, e esse material didático ser adotado como meio de alfabetização, quer dizer, alfabetizar as crianças via folclore, né? E ela pensava a pedagogia de uma maneira totalmente diferente do que se pensava na época, né? Inclusive usando o material folclórico, né? Ela falava da pedagogia global, né, que é ensinar a criança sem castigo físico, ensinar a criança por meio da prática e da experiência, né? Consta que para ela alfabetizar as crianças na família do S, porque ela não gostava do beabá, né, da soletração da cartilha, ela trouxe um sapo na bolsa, soltou o sapo no meio da sala de aula e foi aquele alvoroço. Então ela causava ruído, assim. Eu achei que pouco que eu tinha de informação biográfica dela, e a intenção nunca foi escrever uma biografia sobre a Alexina, eu acho que ela provocou ruído. E por ser mulher e por ter ousado pensar numa nova pedagogia, no uso do folclore e da cultura popular como material didático, né? A elite intelectual virava as costas para a cultura popular, né? O folclore era visto como coisa de diletante, né? Não como ciência. Então ela foi abrindo uma trilha difícil, assim, e sendo mulher, né? Então, por isso, talvez, no final da vida, ela tenha tido uma versão não, mas uma visão um pouco amargurada, né? Que ela havia lutado a vida toda para trazer o folclore para a ordem do dia, enfim, e a alfabetização das crianças como ela achava importante, enfim, né? É interessante ver a questão da antecipação dela. Entre o final dos anos 30 e início dos anos 40,
a Marlene Dietrich causa escândalo nos Estados Unidos por usar uma calça comprida. Então ela já fazia isso em Minas Gerais bem antes. E o livro dela também é uma coisa interessante, salvo engano, é de 1911. 16. De 16. Onde ela defende uma coisa curiosa que só vai ser, pelo menos, percebido depois da Semana de Arte Moderna de 22, que é o conceito clássico da poesia popular. Ela inclusive, busca algumas estrofes, a própria reconfiguração da Guerra do Paraguai, a importância dos imperadores e tal, que isso está tudo nas cantigas populares e que não eram vistos, pelo menos com esse sentido, além da questão pedagógica, a essa questão que ela levanta sobre a importância, de certa forma, clássica dessa poesia. E ao fazer isso, ela adianta, como você bem falou, uma discussão que o modernismo fará profundamente, que porque a Alexina respirou ali num oxigênio mental que era condenar o Brasil à barbárie, porque circulava a ideia do darwinismo social, a ideia da necessidade de branqueamento, e uma nação mestiça como o Brasil não tinha chance de futuro. Então, se a gente continuasse pela via racialista, por essa via, o Brasil não teria chance de futuro. O que faz a Alexina e foi negar isso, porque ela usa a educação e o folclore como meio de superar esse atraso. Então, era por meio da alfabetização em massa, por meio da higienização dos corpos e das mentes, como ela mesma dizia, né? Então, se ela foi, de alguma maneira, visionária nesse sentido, porque ela abandonou a questão da raça. Ela não tem, em algumas partes, você vê que ele era uma mulher daquele tempo, porque ela tinha ainda um pouco resquício dessas teorias, mas ela não condenou o Brasil em virtude da mestiçagem, né? Que depois vai ser a grande lógica modernista, né? Vamos pegar aquilo que singulariza o país, e a via que singulariza o país é a mestiçagem. A Alexina já fazia isso via folclore, né? E o modernismo também vai olhar para a cultura popular, que era algo que não era bem visto pela elite, né? Só que, claro, é uma cultura popular, mas uma cultura popular tutelada pela elite, né? A Alexina tutela a cultura popular para que ela vire material didático, né? Então, nesse livro mesmo, ela faz várias intervenções, né? Então, é muito curioso isso, porque ao mesmo tempo que ela apostava na cultura popular para superar o atraso, para a alfabetização das crianças, ela tinha que corrigir a cultura popular, porque o folclore, da maneira como ele era visto, era a seiva bruta. Eu ouço o que o povo fala, o que o povo canta, anoto e pronto. É como se fosse um trabalho de botânica, né? Ela fala isso. Então ela tinha um pouco essa consciência dividida. Como é que eu vou fazer um trabalho de folclorista? Como é que eu vou me respeitar como folclorista e ao mesmo tempo eu vou ter que traduzir isso aos ouvidos infantis? Então ela meio que se desculpa e diz aos pais, olha, eu alterei esse trecho por causa disso. Então ela deixa nas notas o tempo inteiro, né, de como usar os livros em sala de aula, como usar os livros com as crianças. Então ela tutela também a cultura popular, mas de qualquer maneira ela já está adiantando uma discussão que o modernismo fará, e o Mário de Andrade também vai tutelar a cultura popular o tempo inteiro, né? Porque o Mário diz que para virar arte interessada, teria que ser pela via da elite, porque a cultura popular era arte desinteressada, ou seja, era a arte que você cantava, eram as cantigas de trabalho, enfim, não era arte. É porque não se dava, de certa forma, não se apercebia a grandeza. Depois o Mário de Andrade, no Danças Populares do Brasil, ele vai resgatar isso de uma maneira, né? Quando ele pega o Bumba Meu Boi e o classifica como uma releitura do ciclo do couro. Ele começa a dar o que repercute em toda a obra do Câmara Cascudo, por exemplo, né? E que isso vai desaguar nos pensadores do Brasil que vêm a partir dos anos 60, Darcy Ribeiro sobretudo, né? Que dizia uma coisa interessantíssima, mestiço é que é o bom, né? E o Brasil só deu certo porque é mestiço. Mas tinham que fazer isso, pegar a via cultural, né? Porque se fôssemos insistir nessas teorias que vinham da Europa, a gente não tinha mesmo chances de futuro, né? Então, eu acho que a Alexina ficaria feliz, porque a edição tem cara de livro didático,
como ela gostaria. E ainda hoje essas cantigas circulam, né? Pois é. Que é muito curioso, nas escolas infantis, sobretudo, algumas delas ainda, cantigas de roda que são usadas para socialização, exatamente como a Alexina falava no início do século XX, que era preciso disciplinar os corpos usando as brincadeiras de roda, ensinar a criança a socializar. É o que se faz o tempo inteiro em educação infantil com essas cantigas, né? Que ainda se comemora o Dia do Folclore, na escola infantil, e era onde a Alexina buscava a via para que o Brasil saísse do atraso, ela dizia isso. E o grande sonho dela, quando recolhia as cantigas, sobretudo, era fazer com que essa matéria-prima fosse a matéria-prima da, como ela chamava, ópera lírica nacional. Então, de novo, a tutela do homem culto, né? Eu tenho o folclore, a matéria bruta, a cantiga que eu ouvi, aí depois eu passo para o piano e transformo isso em música nacional, em cultura nacional, porque ela não chama o folclore de cultura nacional, ela chama de cultura popular, o que é diferente para aquela gente. Então, eu acho que ela fez muita coisa e ficou esquecida, né? Daí a minha grande dificuldade. Então, eu fui me debruçar pelo que ela escreveu, né? E, enfim, mas ela adianta assim, uma discussão que vai ser muito cara aos modernistas, mas que depois ninguém tocou mais nessa geração. Daí a geração dela ficou muito mais famoso, o Euclides da Cunha, o Silvio Romero, todos homens, né? Uhum. E ela foi esquecida, né? O Silvio Romero, que publicou Cantos Populares do Brasil, se não me engano, é esse o título do livro dele, e Contos Populares do Brasil, né? São os 2 livros dele, onde ele busca essa coisa. Mas ele busca de uma maneira curiosa, muito diferente da Alexina, que a preocupação da Alexina com a autoria. De onde vem, como é que isso chegou, né? E ela fala muito em que, às vezes, crianças que ela encontra, que essas crianças são analfabetas, essas crianças não têm mas elas têm o imaginário popular todo dentro delas e tal. E de onde é que vem isso? Uma fala que nasceu em uma cidade do São Francisco. Ora, o São Francisco é muito grande, onde chegar e tal. É que o folclorista não está preocupado com a autoria, na verdade. Nem a Alexina estava. Ela estava preocupada em recolher exatamente como ela ouviu. Porque se tem autoria, não é folclore. O folclore ele é anônimo, por excelência, e sobretudo rural, porque a Alexina também não olhou para as cantigas. Naquela época a música popular urbana nem ainda existia, né, como produto, né, comercial. Isso vai acontecer a partir de 1930. Ela nem poderia olhar para isso, mas a questão da obsessão da Alexina, assim como a do Silvio Romero, é recolher tal como eu ouvi. Só que, como eu te falei, essa consciência dividida dela, o que eu faço? Eu não posso pôr num livro didático tal como eu ouvi. Então, ela corrige métrica, ela corrige rima, ela corrige termos que não são adequados para as crianças, tudo em nota. Mas ela tem uma preocupação muito grande com a origem. Ah, isso sim. Não é? De onde é que vem essa cantiga? Por que essa cantiga surge naquele local? Porque é o trabalho do ervanário, do botânico. Se eu recolhi uma espécie de planta, eu tenho que dizer, é do cerrado. E o trabalho do folclore vem bem parecido com o da botânica, né? Então ela saía com papel, é assim que ela descreve. Ela saía com papel, não tinha gravador. O Mário ainda gravou algumas coisas lá na frente. Mas ela saía com papel, ela dizia que ouvia, anotava o mais rápido que ela conseguia, chegava e passava por piano. Então, era assim o processo Mas ela tinha preocupação com a origem, sim, porque ela tinha que mostrar que o folclore era uma ciência. E o folclore não era coisa de diletante. E na verdade, o folclore nunca chegou a ser uma cadeira universitária. Por exemplo, a USP é fundada em 30 e nunca houve estudos de folclore por exemplo, não no prédio de História, enfim, na faculdade de História e tal. Mais ligado à literatura, né? Não tanto à história. Então ele não chegou ao que ela queria, que é ganhar status de ciência, mas toda a preocupação dela era com o método. O método, ela fala isso na introdução desse livro, método de folclorista, mas ao mesmo tempo educadora. Pois é, essa junção, usar o folclore como instrumento de educação, porque, por exemplo, eu conheço experiências
interior do Rio Grande do Sul, conheci uma experiência que as crianças eram alfabetizadas a partir da poesia, né? E ela usava esses métodos como mais do que um processo mnemônico, que ela é contra, né? Ela se opõe à coisa da decoração pura e simples, mas da aprendizagem, a partir da realidade da criança. E de tentar ver o sentido pleno que isso tem para aquela criança. Né? Isso é mais eficiente porque essa obsessão dela. Tanto que ela só dava trava-língua para os que eram mal comportados, né? Porque é um pouco do que a pedagogia moderna, por isso que ela é a mineira ruidosa. Ela adiantou também uma discussão que ela trouxe da Europa, quando ela foi estudar na Europa, e depois trouxe para os cursos dela, né? Que é a ideia de você alfabetizar pela prática. Então, através de uma cantiga que a criança aprende a cantar, ela vai aprender a escrever a palavra, né? Então, não fica uma coisa sem contexto. Então, é isso que ela chamava, que depois vão chamar de escola nova, né? Mas a Alexina não chamava assim, mas ela adiantou essa discussão, né? Por exemplo, a grande obsessão no momento que ela está escrevendo são as aulas de educação física. Então, como você educa corpo e mente ao mesmo tempo. Então, a Alexina também está preocupada com isso. Porque no livro dela, dos brinquedos, que ela recolhe para falar só dos brinquedos infantis, ela claramente fala, olha, os brinquedos infantis são muito importantes para disciplinar o corpo da criança e para transformar num corpo saudável. Então, ela via a criança de modo global. O corpo e a mente, tudo usando o folclore, o que na época era absolutamente inovador, porque ensinava-se algo decoreba, né? E imagina, isso no início do século XX, né? Hoje ainda se discute essa questão, como a Alexina estava à frente do tempo dela mesmo, né? Há um diálogo muito grande da obra dela com o método Paulo Freire, por exemplo. Agora, enquanto eu falava, eu pensei nisso, né? Porque o Paulo tinha isso, né? De você pegar a palavra tijolo, o que estava mais próximo da realidade, né? Por isso que o método dele de alfabetização era muito rápido, né? E não educar pela punição, que era muito comum nas escolas do final do 19, né? De quando a Alexina lecionou. Então, ela devia ser uma ótima professora, né? Penso, porque você tinha cantiga de roda, você tinha poesia, ditados, ela usava os ditados também, e aquilo como material didático, como livro. Eu acho espetacular, né? É a questão do legado dela, quer dizer, o Senado agora publicou, né, dentro da coleção Escritoras do Brasil, a Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares, mas o legado dela mesmo, né, quer dizer, quais são os reflexos do trabalho da Alexina na educação hoje? A gente consegue identificar alguma coisa? É isso, é o método de educar contextualizando um pouco o conhecimento, quer dizer, trazer o conhecimento para perto da criança. Não adianta você dar uma palavra que a criança nunca ouviu falar, está fora da realidade. Eu acho que era isso que, quando eu contava que a Alexina trouxe o sapo para a sala de aula e as crianças foram atrás do sapo, reconheceram o sapo, então isso é um sapo. Então agora eu vou escrever a palavra sapo na lousa. Então elas não vão esquecer como escreve sapo, porque elas viram o bicho, né? E eu acho que cantaram a canção, brincaram de roda. Na aula de educação física cantaram de novo. Então acho que isso é uma contribuição importante. E a outra, menos reconhecida, é a questão do quanto ela adianta uma discussão da valorização da cultura popular, que depois no modernismo se fala muito, né? Como ela abandona as teses deterministas, né? Não há chance de futuro para o Brasil, e aposta na educação como fator de mudança e como folclore como matéria-prima para isso, que era absolutamente inovador, porque a elite virava as costas para esse tipo de cultura, né? Ainda que, insisto, tutelado por ela, né? Mas, como todo bom historiador sabe, a cultura popular não é algo que está ali parado e cristalizado no tempo. Ela tem apropriações, reapropriações, ela vai sendo transformada. Não existe uma cultura popular. O que fez a Alexina é pegar parte do que ela achava que era a cultura popular e transformar isso em material didático. E pensar a brasilidade. Eu acho que outro grande legado dela, e pensar a brasilidade. Porque contemporâneos dela também pensaram a brasilidade pela via da raça.
e ela pensou a brasilidade pela via da cultura, que é algo que depois Casa Grande Senzala fará e os modernistas farão, né? Só que ela ganhou pouca notoriedade porque, enfim, por uma série de circunstâncias aí, né? E há um aspecto também interessante que é a preocupação dela com a estrutura formal da poesia. Ela sempre procura o ritmo, a métrica, né? Ela tem uma preocupação muito com isso, né? Quer dizer, de certa forma, ela valoriza também essa poesia ao botá-la dentro dos preceitos formais. Embora esses preceitos formais sejam da escuta europeia, né? Porque ela passa depois para o piano. Então, eu imagino que seja uma dificuldade, porque a cultura popular tem aquela síncopa característica. Você não canta com a melodia perfeita, enfim. Mas ela alerta também. Ela diz, eu corrigi a métrica, corrigi a melodia. Então, os pais, ela aconselhava, cantem e toquem para os seus filhos. Mas é isso, ela era uma mulher do seu tempo também, não podemos exigir mais do que ela poderia fazer naquele momento, porque a notação europeia ao piano e a escuta europeia que prevalecia, né? Mas isso porque ela também achava que dentro do material folclórico podia haver a educação musical. Então, olha quanta coisa a gente já falou, né? Educação física, educação musical, a alfabetização, enfim, a disciplinarização dos corpos, a socialização e tudo isso por meio dos livros dela. Tanto que depois eles foram adotados, ela lança uma série de coleções e eles foram adotados. E existem até hoje em bibliotecas públicas de Minas Gerais os livros disponíveis. Agora, eu não sei se eles ainda são usados, né? Porque eu não trabalho com educação infantil diretamente, né? Eu já trabalho mais com os grandes, mas essas cantigas estão na memória afetiva das pessoas, muitas delas estão na memória afetiva, até porque depois o Villa-Lobos fará um projeto de canto orfeônico em que ele vai pegar as cantigas que a Alexina recolheu, mas ele não deu crédito, obviamente, e transformar isso na cultura popular transfigurada pela elite, né? Como a Alexina desejou. O projeto dele dos cantos orfeônicos e as baquianas, enfim, depois os choros dele, tudo tem essa vertente popular. Né? É uma leitura ele quase faz uma citação, popular. Né? Uhum. Ele transforma bem, ele quase faz uma citação da cultura popular ali. Você consegue escutar as cantigas que a Alexina recolheu ali no... Almana, deixa eu ir, Almana... Tem muita coisa, né? De certa forma, é o resgate de um legado que você está fazendo, né? Como é isso? Quer dizer, qual é a sensação que dá a retomada disso? Eu acho que a Alexina ficaria muito feliz, porque a edição tem cara de cartilha, muito interessante, e as pessoas podem ouvir o que, na época, com as condições tecnológicas que ela tinha, a gente não poderia. E quase não existe, né? Eu mesma fui achar essa versão num sebo, enfim, não existe mais essas... Tanto que um estudioso do Rio de Janeiro me ligou, eu preciso do livro da Alexina. Agora ele vai encontrar, porque você já não tem mais como ver esse material. É importante pelo resgate da memória, porque no fundo, como eu falei, ela quis pensar a brasilidade, né? Ela e os folcloristas da época dela quiseram pensar a brasilidade, porque a questão da identidade nacional veio atormentando a intelectualidade desde a independência, com a questão do romantismo, e depois ela própria, chamada geração de 1870, geração romântica, mas era uma questão que angustiava aquela intelectualidade numa sociedade de analfabetos, o que provavelmente angustiou muito a Alexina, porque quem lia folclore, quem lia os livros que aquela gente publicava, era a academia, basicamente. Então, eu acho que ela tentou, vamos alfabetizar a massa, para que aí a gente construa a cultura popular, essa gente consuma a cultura popular, porque não havia consumo de cultura, né? Eu acho que o legado é isso, uma mulher que esteve à frente do seu tempo e ousou pensar a cultura, ousou pensar o Brasil pela via da cultura, né? E não pela via da raça, o que era próprio daquele tempo, né? E usando material folclórico, que também era inédito, enfim. É a Alexina. Flávia, muito obrigado pela sua participação no Leituras. Que o livro seja relido. Exatamente. Eu é que agradeço o convite.